pessoal, bom dia. Aqui é a Alessandra. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar início ao nosso evento. Só lembrando, esse é um evento que faz parte da nossa série da plataforma X, né, X-Platform Senior. Conheça a plataforma de gestão que vai transformar o seu negócio. Nós já fizemos 3 eventos. No dia 20 do Analytics, 20 de julho Analytics e Social, no dia 27 do GED e do Sign, no dia 10 nós já falamos do BPM e do Bot, e hoje nós vamos falar do Connect. Algumas observações iniciais. Então, o conteúdo a ser apresentado, tanto o PPT quanto a gravação, ele vai ser enviado a todos logo após o evento. Tá? Por gentileza, a gente pede a resposta da nossa pesquisa de satisfação, mesmo que, de repente, você assista depois, você pode também responder. A sessão de dúvidas será sempre ao término do nosso evento, para não atrapalhar o desenvolvimento do conteúdo. Qualquer dificuldade técnica, use o chat, certo? Nossa equipe está à disposição de vocês aqui. Gostaria de saber se está todo mundo nos vendo e nos ouvindo, porque qualquer teste, qualquer dificuldade já pode ser sanada agora. Caso você não esteja nos vendo ou não esteja nos ouvindo, saia e entre na sala de novo, que geralmente resolve. Os contatos comerciais são pelos nossos telefones, 0800, ou pelo nosso fixo, 011, por nossos e-mails de relacionamento e também através da nossa pesquisa de satisfação. Falando um pouquinho da gente, para os clientes que ainda não entenderam ou não conhecem todo o nosso portfólio, tá? A Uniontech está no mercado há mais de 30 anos e oferece um portfólio de soluções corporativas em software, serviços e terceirização de processos, onde em software nós oferecemos gestão empresarial, ERP, HCM, gestão de pessoas, né, gestão de vendas, CRM e logística, WMS e TMS, serviços de TI como projetos, PMO, suporte, fábrica de software, e também na parte de terceirização do BPO, nós oferecemos a folha de pagamento, gestão de pessoas, o financeiro, contábil, ambiente de TIC e LGPD. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Bruno Sá, que todos já devem conhecer, especialista em gestão de projetos pela Uxal, e está conosco há mais de 25 anos, e hoje é o nosso gerente de operações. Bruno, a palavra é sua, meu querido. Pronto, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim. Pronto. Então, nós estamos aqui no nosso 4º evento. Antes de a gente prosseguir, nós vamos ter também aqui a participação especial do nosso colega, o Vitor Leite, que vai participar na parte prática com vocês, tá? Então, vamos começar aqui. Então, o primeiro ponto, até para fazer um alinhamento com todos, atualmente a Sênior ela possui 3 pilares, né? Que ela chama de pilares, né, de capacidade, que é o pilar 1, que é o pilar de capacidade de gestão. O que é esse pilar de capacidade de gestão? São as ferramentas que vocês já utilizam atualmente, né? Às vezes uma ou duas delas, ou 3 delas. Então, o RP que vocês já utilizam, o HCM, né? WMS, CRM, TMS, né? O Honda, que é o sistema de acesso, o BPO, o vertical de supermercado. Então, esse é o que ela coloca lá, que é a capacidade de gestão, capacidade de gerir, né, um segmento de negócio. O segundo pilar é o da capacidade financeira, onde entra a família de produtos da IPO, né? Então, várias aplicações para, por exemplo, consignado, benefícios, opção de boletos, antecipação, né, de recebíveis, conta digital, a parte de Pix, a geração do Lerite, né, que vocês, alguns clientes já possuem ativo, então tem a geração do Lerite, onde o colaborador pode ter o seu Lerite ali no próprio celular, né?
E a capacidade de plataforma. O que é essa capacidade? É isso que a gente veio vindo nessa série de 4 eventos, né? Que é a capacidade de desenvolver, a capacidade de agregar ou conectar os seus ecossistemas, diversos sistemas que você tem na empresa. Então, dentro disso, como a Alessandra já falou, a gente teve aí 3 eventos anteriores, a gente já viu o BPM, já viu a parte de bot, já viu uma parte de analytics, né? Do Sign, né, aí do GED que está ali. Então, hoje a gente está aqui para ver o Connect, né, que é o que a gente vai começar a abordar, né, a partir do slide seguinte a este. Então, o que é a plataforma? Primeiro conceito que eu expliquei anteriormente ali, é uma ferramenta, vamos dizer assim, um front-end onde você consegue fazer toda a conexão e toda integração dos softwares que você tem dentro da tua empresa. Então, eu tenho lá um sistema de RH, tenho um RP, tenho um CRM, e eles precisam estar conectados. Então, você consegue, às vezes, e processos que, às vezes, permeiam por essas aplicações, né, por essas ferramentas. Então, poxa, usar o BPM, você consegue fazer uma interface e fazer a automação do seu processo, gerando registros para todas essas aplicações, né? Mas eu preciso enxergar os resultados, os indicadores dessas várias ferramentas que eu tenho. Aí, geralmente o cara tem relatório no RP, relatório no HCM, um gráfico no Excel. Então, você usa ali o Analytics e você consegue consolidar essas informações numa única plataforma. Então, isso é que a gente fala de inovação, transformação digital e conexão, tá? As ferramentas a gente já falou no slide anterior para não ser redundante, então está aí nesse slide também. Benefícios, é uma tecnologia 100% cloud, ou seja, você não tem investimento de infraestrutura, ela está toda pautada no ambiente web, né, integrada e flexível para cada modelo de negócio, que é esse curso que eu acabei de fazer aqui, que a gente fez para quem estava nos eventos anteriores. Você consegue fazer coisas assim, que às vezes você pensa, não daria para fazer, e você, durante o evento aqui, vai ver sobre Connect alguns exemplos, e você, poxa, dá para fazer. Então, é isso que a plataforma traz de benefícios, né? E é uma aplicação que é low code, no code, code. Então, novamente, para os novos aqui na série de eventos, o que é uma aplicação quando a gente chama de no code? É uma aplicação que você não precisa de um programador, vamos resumir assim. Você não tem código, você desenvolve as coisas sem fazer nada de código. Então, você com um arrastar de caixinhas, com o uso de componentes, você consegue desenvolver. Não é que não precise de capacitação você precisa ter, você precisa saber programação, tá? O low code é o que eles chamam de código leve ou baixo código. Então, você vai precisar fazer alguns códigos, mas não é um código a nível ainda de programação efetiva. Então, vou dar um exemplo, eu sempre uso esse exemplo, é somente um exemplo, tá, gente? É você fazer uma fórmula no Excel. Você abre ali o Excel, usa as funções que já existem, preenche as variáveis e você tem uma fórmula no Excel. Então, isso seria um exemplo de uma aplicação low code. E o code não. Aí o code realmente já é para programação, já é para programador, é o cara desenvolver uma aplicação ou desenvolver parte de uma regra, de um código que vai fazer alguma interação com o seu sistema. Você vai observar no Connect algumas características muito, muito interessantes, tá? Bom, Connect. O que é o Connect, pessoal? É uma plataforma de integração oferecida como serviço, tá? Então, não sei se todos ouvem esses termos de mercado hoje em dia, que se fala de SaaS. O que é o SaaS? É o software como serviço. Aí tem o infraestrutura como serviço. Então, você tem várias nomenclaturas, vamos dizer assim, do conceito americano que te levam para conceitos atuais de mercado. Então, o iPaaS quer dizer isso, é a plataforma de integração como serviço. É você ter uma plataforma de integração contratada como serviço, tá? O que ela tem como objetivo? Prover ferramentas, olha lá o termo que a gente falou anteriormente, low code, ou seja, eu consigo fazer conexão sem código? Vocês vão ver, o Vitor vai mostrar aí que sim. Então, você tem como objetivo prover ferramentas low code que facilitem desenvolvimento e manutenção para os processos de integração entre os sistemas, tá? Bom, esse integrador ele estará sempre entre os serviços envolvidos. Eu quero integrar o meu CRM com o meu RP.
Connect ele entra como o mediador dessa integração, tá? Sendo responsável por reunir, processar e direcionar os dados de acordo com as necessidades, certo? Então, desculpa, pessoal, é a contextualização do negócio. Bom, o que o Connect promove? Desenvolvimento low-code, como a gente falou, ou seja, você poder fazer APIs com poucos cliques, né? Integração com qualquer sistema. Como assim, Bruno? O seu sistema não precisa estar pautado em web service, não precisa estar pautado em API, porque você consegue fazer integrações via Connect por banco, você consegue fazer integrações via Connect por troca de arquivos, tá? Então, ele te dá essa possibilidade. Ele também promove o quê? Performance e escalabilidade. Ou seja, é um sistema que você consegue começar com poucas integrações e aumentar o nível ou a quantidade das integrações e escalar seu processo mantendo performance. Ou seja, sem precisar, por ela inclusive ser cloud, né? Sem precisar de investimento de infra e tal, porque ela está em cloud. Redução de custos para essas integrações. Por que reduz custos? Porque, como a gente falou, você ali já consegue fazer muita coisa com poucos cliques. Então, você consegue fazer integrações ali de forma bem dinâmica e sem tanta, vamos dizer assim, esforço em horas para poder fazer uma entrega de integração. A gestão centralizada, isso aqui eu acho, vamos dizer assim, de todos, né? De todas tudo que a plataforma promove aí, essa de gestão centralizada, para mim, ela é top, como a gente fala. Por quê? Atualmente você tem integração sem empresa? Aí vão responder, tenho. E tá como? Ah, não, tem um web service que está numa regra do meu sistema que precisa integrar, então é uma regra dentro do seu sistema. Aí tem outra que tem algo que converte, né, que faz uma conversão de JSON para XML, está no meio está numa pasta no servidor, né? Aí já tem outra que não, quem fez foi um terceiro, então eu nem sei onde é que está. Então, tipo assim, você não sabe onde as coisas estão. Então, quando você usa o Connect para ser seu gerenciador de integração, você vai saber onde tudo está. Por quê? Porque está tudo dentro do Connect. Inclusive, documentação. Você consegue ali olhar a documentação do que foi feito, tá? O monitoramento ativo. O que é o monitoramento ativo, gente? Hoje, por exemplo, para uma integração, não gerou, de repente, uma carga de dados para determinado sistema. Como é que a área de tecnologia sabe? Quando o usuário liga e diz, olha, a carga lá de cupons fiscais não subiu até agora aqui, eu não estou conseguindo fechar meus caixas. Com o Connect, não. E como ele está centralizando a integração, ele vai dar o monitoramento, o Vitor vai mostrar a vocês aí um exemplo, ele vai dar o monitoramento se aquela integração ocorreu ou não. Tá? E ela também tem uma vantagem pelo seguinte, a instalação dela é cloud, eu falei desde o início que é uma plataforma cloud, vantagem em ser cloud, mas para alguns tipos de negócio que exigem uma segurança, né, algum tipo de especificidade legal, inclusive, por exemplo, sistemas bancários, né, que você tem que estar tudo dentro de um único, vamos chamar assim, bunker de servidores, ele tem também a possibilidade de instalação on-premise. Perde alguns benefícios, óbvio, como eu falei, da escalabilidade, da performance, porque aí esses benefícios acabam indo para a gestão do próprio cliente que vai monitorar seu on-premise, né? Então ele é que vai ter que estar dando esse viés de escalabilidade e performance, mas funciona. Tá? Bom, Connect. Aí aqui a gente trouxe algumas aplicações, principais aplicações que você pode fazer com o Connect. Tá? Então, por exemplo, integrações entre aplicações de forma síncrona ou assíncrona. Novamente, uma nomenclatura técnica, mas que já é difundida no mercado, mas vou explicar rapidinho. O que é síncrona? Síncrona é algo que está acontecendo ali em tempo real. É você clicar um botão, por exemplo, eu estou aqui no meu CRM, usando o mesmo exemplo do CRM, cadastrei meu cliente, cliquei no botão e ele automaticamente, naquele momento, já interagiu com a RP e fazer a integração. Isso é uma integração síncrona. Tá? Acontece em tempo real. Assíncrona. O que é assíncrono? É aquilo que eu deixo agendado. Eu cadastro meus clientes aqui no CRM o dia todo, o RP não precisa ter ele naquele momento, porque ele não vai ter uma interação com o cliente imediata, não vai emitir uma nota, não vai fazer nada naquele momento. Então, eu cadastro todos os clientes e deixo para um período do dia para fazer essa integração em bloco, em lote, como a gente chama. Então, isso é uma integração assíncrona, ele fica agendado para determinado horário. Tá?
Tem também a aplicação de fazer esses acionamentos de integração pelos sistemas legais através de disparos de webhook. O que são webhooks? Alguns sistemas, eles têm um acionamento tem funções de acionamento dentro da própria plataforma. Então, isso acontece muito com sistemas web hoje. Sistemas web geralmente vêm com a funcionalidade de webhook. Então, é como se fosse um ponto de integração que, quando ele é sensibilizado, ele gera um JSON XML para ser integrado com outro software, tá? Ou dispara um e-mail, tem um webhook que só dispara e-mail. Então, é um ponto de acionamento, vamos chamar assim. Centralização e distribuição de dados para as várias fontes de dados. Foi para ficar redundante mesmo, tá, gente? Aí foi proposital. Digamos que você tem uma aplicação na empresa, vou dar o exemplo do CRM, que foi até o que eu coloquei aqui, tá? Você tem lá o cadastro de cliente, né? E o CRM é a origem do cliente, beleza. Só que ele tem que integrar para o seu sistema de emissão de nota, o seu RP, ele tem que integrar, de repente, com um sistema de atendimento seu, né? um sistema de atendimento a cliente, um SAC, né? E ele tem que integrar, de repente, com um sistema de projetos, né? Para o sistema que gerencia os projetos da sua empresa, ou as ordens de serviço e tal. Então, ou seja, observe que é uma integração de saída única com 3 recebimentos, né? Com 3 destinos finais. E, olha só, digamos que o seu sistema A aceita integração web service. O seu sistema B só trabalha com banco. Você vai ter que integrar via banco. E o seu sistema C nem banco tem. Digamos que ele é um sistema com banco proprietário, não um banco relacional, e você precisa trocar arquivo. É possível? É. Você vai fazer um acionamento com 3 distribuições em formatos diferentes, tá? Então, isso é o que a gente quis falar aqui de uma aplicação nessa questão de centralização. E o inverso é verdadeiro. Ele pode estar vindo de 2 sistemas diferentes, centralizar a informação, tratar o dado e mandar para um terceiro unificado. Também pode ocorrer isso. É menos comum, mas pode ocorrer. Bom, na parte de segurança, tá? O sistema ele tem proteção nesse disparo das APIs, vocês vão ver daqui a pouquinho a estrutura aqui. Então, vocês têm a proteção de disparo de APIs, você pode gerar através da plataforma utilizando os tal dos Beer Token, né? Que são tokens específicos para API, né? Ou com autenticação básica, né, usando um conjunto de funcionalidades ali de credenciais, tá? Todos os logs de integração, eles são encriptados. Então, tipo assim, na hora, o Vitor vai mostrar algumas coisas aí, quando você manda uma informação que precisa logar no teu Outlook, por exemplo, no seu servidor SMTP, e mandar um e-mail. Oi, meu usuário e senha, véio, fica como? Ele está encriptado. Você não consegue, na hora que abre-se o log do Connect, você não consegue ver essa informação porque ela está encriptada, tá? E aí só o cara com a função específica lá do próprio cadastro dessas senhas de usuários é que tem lá o acesso e consegue fazer a manutenção, tá? Controle de acesso à interface por perfil de usuário, que eu acabei de falar, né? Monitoramento, desenvolvimento, administração de ambiente, e uso de TLS para comunicação em HTTPS ponta a ponta, né? Quando se trata de servidores, né, de e-mails ou servidores de página, tá? Bom, a estrutura aqui, ela está um pouquinho, não sei se está dando para enxergar legal no caso de vocês, mas depois vocês vão receber a apresentação e deixa eu ver se eu vou fazer bobagem aqui, deixa eu ver se eu consigo usar essa lupa aqui, que às vezes eu me movo. Tá, beleza. Então, observe o seguinte, nesse primeiro quadrante aqui que eu abri, está o servidor do Connect, ou seja, está lá na cloud. Então, você tem aqui o servidor de front-end, né, o tenant, que é o banco de dados do sistema web, né, ou seja, você tem aqui o tenant que está guardando as informações, e você tem aqui o usuário, se você olhar, ó, o usuário, que ele chama de usuário de SPA, que é o usuário que conecta que conecta no Connect, né, que loga no Connect e faz as chamadas, tá? Tudo se comunicando com esse ambiente de cá, certo? Bom, do lado de cá, você tem o seu ambiente, sua rede interna, a rede on-premise. E aí observe que ele já tem 2 firewalls aqui, tá? Um firewall para saída, que é quando o seu sistema aciona o Connect para fazer uma ação, e quando o Connect devolve essa ação, ele tem uma liberação na entrada também, um firewall para a entrada. E aí ele vai fazer ou uma comunicação com o seu sistema de origem via web service, né, REST-SOAP, ou ele vai fazer uma ação direto no banco de dados. Tá? Então,
Mas observe que também tem um exemplo aqui onde seu servidor é na web, o seu software é web. Digamos que você tem um software web, ele não está hospedado na sua estrutura on-premise, também existe aqui, ó, a mesma situação. Você pode acionar, né, e depois pode receber também o dado externo para ele, tá? É uma estrutura que geralmente a turma mais de tecnologia gosta de saber como é que está armazenado, como é que funciona, tá vendo? Então tem esse slide, essa figura, ela tá lá na documentação da Senior também, tá? Essa figura é para a estrutura cloud. Ah, Bruno, você está lá on-prime. Tem uma figura que mostra esse diagrama aí, né? Também para a parte on-prime, certo? Bom, antes de passar a palavra aqui para o nosso amigo Vitor, que está ansioso para mostrar, dar um overview da plataforma para vocês, né? Obviamente aqui a gente não é um treinamento, ele vai dar um overview que nem foi nas outras apresentações com o Jailson, né? Então, assim, os principais componentes do Connect, a gente divide ele basicamente em três, tem vários componentes, tá, gente? Mas em três, vamos dizer assim, grandes grupos, né? O grupo de monitoramento, onde você tem visibilidade do consumo da aplicação, monitoramento da execução das integrações, né? Os logs, então tá tudo nessa estrutura de monitoramento, tá? E aí você tem aquele usuário lá, vocês lembram que tem um usuário de perfil monitoramento, né? Tem a parte de cadastros, que é o usuário administrador ali que trata, então onde você pode cadastrar o acesso aos bancos, e-mails, variáveis de para, então o Vitor vai mostrar isso logo em seguida aqui. E vamos dizer assim, o pedacinho ali, né, o local de desenvolvimento, que é onde você vai fazer, obviamente, desenvolver as APIs, envio de dados REST-SOAP, fluxos de integração, então é lá que você vai trabalhar isso, beleza? Então, pessoal, vamos aqui começar a demonstração. Vou passar a palavra para o Vitor aqui, fechar meu microfone. Vocês já se cansaram de me ouvir, né? Então, vou passar agora para o Vitor, ele vai tocar contigo aí. Tá com você, Vitor. Boa sorte. Vou compartilhar minha tela. Bom dia, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Prontinho. Como o Bruno falou, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como é que está estruturado o Connect e algumas informações adicionais, caso o pessoal já queira pesquisar também, dar uma estudada, ver arquitetura, requisitos de segurança para funcionamento, tem na parte de documentação. Aqui é a interface do Connect, né? Depois que a gente loga, vou começar aqui de baixo para cima, que acho que a estrutura fica melhor para entendimento. Então, como o Bruno falou ali, a gente tem basicamente 4 seções, porque tem aqui a administração, mas a gente tem os parâmetros, a área de desenvolvimento propriamente dita e a área de monitoramento, aqui em cima. Então, em administração, e a definição do perfil de cada usuário. Então, a gente pode ter um usuário responsável pela administração, que cadastra os usuários, define as permissões de cada um. O desenvolvedor, que vai efetivamente desenvolver os endpoints. O monitorador, que vai ter a função somente para monitorar, ou ele pode ter várias funções, como é o caso aqui que a gente está vendo. Passou aqui a parte de administração, desculpa, a gente vai ter a parte dos parâmetros. Então, os parâmetros são todos os cadastros que a gente pode utilizar de forma global para o nosso desenvolvimento. Então, a gente pode ter cadastros de dados, credenciais, de paras definidos por cada endpoint ou por cada modelo de integração, parâmetros globais, sequências, que é basicamente o mesmo conceito de uma sequence no banco de dados, por exemplo, e servidores de e-mail. Então, você pode gerenciar, eu posso ter um servidor de e-mail Gmail, servidor Microsoft ou qualquer outro. Você pode ter tudo isso cadastrado e no momento que a pessoa for desenvolver, por exemplo, não precisa ter acesso ao login e senha do servidor de e-mail, ela só tem a entidade cadastrada aqui como servidor de e-mail, ele só vai utilizar lá no momento em que ele desenvolver um determinado endpoint. Aqui a gente tem alguns exemplos. Eu fiz um cadastro aqui de banco de dados. Ele faz uma conexão direta com o banco de dados da gente, na base demo, uma conexão via JDBC, então precisa fazer alguma configuraçãozinha de rede. Aqui ele já utiliza as credenciais que eu também cadastrei aqui.
Os bancos de dados, eu não lembro se Bruno falou na apresentação, mas o Connect ele é agnóstico, né? Então ele, independente de plataforma sênior, você pode ter qualquer outro sistema, o Connect vai conseguir fazer as integrações normalmente, né? Então, banco de dados, você pode fazer consultas diretas, SQL, MySQL, Oracle, Postgres, aqui já é Postgres com SSL. Então, tem várias opções, você pode fazer um teste de conexão, como toda vez que a gente cria uma conexão com um banco de dados, aqui ele mostra a opção para você. Credenciais. No caso aqui, eu cadastrei uma credencial para o banco de dados, para poder a gente fazer uns testezinhos ali. E parâmetros que eu tenho também alguns cadastros. Por exemplo, eu tenho um cadastro aqui de um parâmetro global de debug. Então, eu posso aumentar o nível de log do meu monitoramento para eu ver cada etapa do fluxo como foi executado. Então, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali, eu posso ter uma chamada web service, eu posso ter uma interação dentro dos dados que foram retornados naquela chamada web service, posso ter uma estrutura condicional, então se for isso, faça isso, se for isso, faça aquilo, como num sistema de programação normal, né? Então, basicamente de cadastro, seriam essas opções, e aí a gente vem para a parte, digamos, mais interessante, que é o desenvolvimento. Então, a gente pode fazer consultas direto no banco de dados. Aqui a gente fez um testezinho. Eu vou mostrar o resultado para vocês já já. Então, por exemplo, na API Query, a gente vai fazer consultas direto no banco de dados e ele já vai retornar isso para a gente em um formato JSON. Então, você tem a criação de forma automática de uma API REST a partir só de uma consulta no banco de dados. Você não precisa saber de programação para poder desenvolver uma API REST de consulta para o sistema. Como o Bruno falou, já é uma opção aqui, digamos, low code, porque você ainda precisa ter algum conhecimento de banco de dados. Então, a gente vai ter a definição do nome, que é como a gente faz as chamadas, né? O banco de dados que vai conectar, as filas de integração, que é como o Bruno falou, você tem a opção de definição de criticidade. Então, por exemplo, você pode ter uma integração rodando em uma fila enterprise, e aí você ter definições de execuções prioritárias em cima de outras. Você tem fila específica para envio de e-mail. Então, o sistema ele já vai gerenciando o encadeamento das requisições com base nessas filas. Ou chegou uma requisição para uma API prioritária. Ele vai executar aquilo com outra criticidade. Eu envio de e-mail para tal momento. Ele vai botar na sequência, né, de forma subsequente. Né? Em seguida, a gente tem aqui as definições dos parâmetros. Então, como a gente está fazendo uma API REST aqui, é uma requisição GET, basicamente. Aí eu defino aqui os parâmetros da requisição, e assim como a gente usa em outras situações, o que ele recebe no parâmetro, ele define automaticamente no select. E aí eu posso fazer os filtros do meu select com base nos parâmetros que foram passados na chamada. Em autorização, a gente pode definir, como o Bruno falou, as opções de autenticação. Você pode ter a opção de bear token, então definir um token específico. Toda vez que alguém fizer uma requisição para essa API, ele precisa passar lá o bear token para essa requisição, ou uma autenticação básica, com usuário e senha. Feito isso aqui, a gente tem aqui a opção de teste. Fazer um testezinho aqui, não retorna nada porque eu não passei nada nos filtros, mas se eu vier aqui em cima, passar alguns filtros, ele já me retorna no formato JSON, justamente a consulta que eu estou fazendo lá no meu banco de dados. Beleza? As opções de envio de dados REST e envio de dados SOAP, ela trabalha basicamente como uma consulta API. A gente não tem nenhum caso de teste aqui justamente porque é a mesma coisa, mas é uma consulta no banco de dados, como a consulta API que a gente viu, só que retornando isso em formato JSON ou em formato XML para um web service SOAP. Então, a gente vai ter o identificador, o banco de dados, tem a opção de agendamento, como o Bruno falou, que a gente pode configurar para disparar de tempos em tempos, não depende a entrada de uma requisição para disparar isso. A URL de processamento, a fila de integração novamente,
E aqui a gente vai ter as consultas. E eu posso ter consultas de acordo com se eu vou buscar os dados, de acordo com que os dados são retornados para mim, eu posso modificar a consulta, né? Então, em caso de erro, eu posso fazer um update na base. Em caso... Desculpa, gente. Em outros casos de sucesso, eu posso fazer determinadas atualizações, então eu posso criar condições a partir do resultado do meu select. Aqui, assim como no consulta API, a mesma coisa. A gente vai ter a URL de autorização, o método, que pode ser um post, um delete, um put, e aí é o que vai definir se a gente vai fazer uma inserção, se vai fazer um delete ou se vai fazer uma alteração. E, de novo, o tipo de autenticação que a gente falou agora. Depois a gente vem para a opção REST SOAP, que é onde a gente recebe uma requisição em formato JSON e retorna no formato XML. Então, seguindo os outros conceitos, a gente vai ter o nome do método, a forma com que ele recebe isso, então pode ser um get, um post, um delete, um put. O que ele vai retornar em caso de sucesso, em caso de erro, a definição dos parâmetros, o encode de retorno, as filas de requisições, e aqui a gente vai definir o formato XML que a gente vai mandar no retorno. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma requisição SOAP em uma base demo para fazer login. Aqui, assim como nos outros casos, a gente tem a opção de autorização para Bearer Token ou autenticação normal, usuário e senha. E a definição da URL que a gente vai utilizar para fazer a conexão SOAP, né? Então, tem aqui a nossa URL de conexão, método post, e no caso a autenticação ele passa com os dados do próprio XML, por isso que é do tipo sem autenticação aqui. E o fluxo de integração, que é, digamos, a brincadeira de gente grande, né? Ele vai atender a maioria das opções mais complexas que a gente tenha de integração. É nele onde a gente vai ter, por exemplo, as opções de interação. Então, eu recebi uma lista de empresas. Eu quero varrer essa lista de empresas e, se for empresa tal, eu tenho uma execução tal. Se for empresa Y, ele vai ter uma outra execução. Então, a gente tem aqui alguns testes. Nesse primeiro, a gente está fazendo basicamente uma consulta em um API REST. Aqui ele já define o endpoint. Então, se eu pegar essa URL aqui e acessar ela direto no meu browser, fazendo uma requisição GET, como eu defini ali no fluxo de integração, ele já me retorna a estrutura. Ele está fazendo uma requisição REST e retornando em REST. Aqui eu defini o nome do fluxo, o tipo, REST. A opção Job é onde eu configuro os agendamentos. Então, posso fazer isso independente de receber uma requisição, posso fazer isso de tempos em tempos. As filas de integrações, o método em que ele vai receber. Então, se ele recebe, no caso aqui, como eu defini, do tipo REST, se eu recebo um GET, como eu fiz o teste ali, um post, um delete, um put. Autenticação também. E aqui a gente vem para os fluxos, que são os componentes já prontos da plataforma que possibilitam com que a gente faça diversas interações. Então, se eu defino, por exemplo, que a minha requisição recebida foi um post, ele vai ter um corpo dessa requisição. Eu posso usar esse corpo de requisição e fazer algumas movimentações, algumas alterações a partir das actions que eu defino. Então, abrindo aqui essa action. Aqui a gente tem o tipo de action as actions que estão disponíveis já na plataforma, né? No caso aqui, eu usei uma action que faz uma requisição, mas a gente tem várias outras. Então, eu posso fazer conversões de XML para JSON, eu posso fazer conversões de JSON para XML, eu posso fazer interações
como eu falei, um for dentro de um body recebido. Eu posso fazer um if, uma estrutura condicional, dependendo da condição. Como o Bruno falou ali, eu recebo um cadastro de empresa e eu quero replicar esse cadastro de empresa para outros sistemas. Eu posso ter uma lista de sistemas cadastrados aqui, ou posso receber também a partir de uma API. Vou mostrar um outro caso ali que talvez fique um pouco mais claro. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Aqui o que é que eu estou fazendo? Eu defini uma lista de sistemas de destino. Então, uma lista simples. Sistema 01, sistema 02. Defino o nome para essa lista. A action que eu estou utilizando é uma list string action. Ela cria uma lista de strings. Aqui eu tenho a descrição do que é que essa action faz. Então, ela está os sistemas de destino para aquela quest. Aqui eu já tenho uma action que faz. Então, aqui tem um fluxo alternativo, né, porque ele vai, se você olhar aqui na parte de ações, você vê, ele começa definindo a lista, ele varrer essa lista, então ele entra. Quando ele entra, ele vai verificar. O sistema é o 001. Se o retorno disso for um true, ele vai fazer uma requisição SOAP. Aí ele verifica o sistema 2. Se for um sistema 2, ele vai fazer uma requisição REST. Então eu posso, por exemplo, fazer um cadastro do cliente no sistema do RP e no sistema do RH, por exemplo, de acordo com que isso é recebido aqui, tá? E a partir disso eu faço um retorno. Então, aqui entra o que Bruno falou, a gente já vai para uma sintaxe low code, já tem alguma coisa de código aqui, você vê que tem uma estrutura um pouquinho diferente. Entrando nessa estrutura, eu vou ter as ações definidas para ela. Então, eu tenho uma ação que faz uma verificação. Se ele retornar um OK, ele vai executar essa requisição. Se ele retornar negativo, eu posso criar um fluxo alternativo aqui para ele mandar, por exemplo, criar uma action aqui em que ele vai exibir uma mensagem de erro. Então, mostra uma mensagem de erro no monitoramento, mostra uma mensagem de erro no mapa de monitoramento. A mesma coisa para o outro. No primeiro ele verifica se o sistema é 001, se for, ele executa. Se não for, aqui como eu não defini nada, ele não executa. Depois vai para o sistema 2. Depois que executou as duas requisições, aí eu tenho uma última action aqui que mostra o resultado. Então, a gente tem a opção aqui de executar de dentro do fluxo, e ele vai fazer o retorno para a gente aqui. Aqui, porque ele está abrindo dentro da plataforma, ele está mostrando o log. Para acessar o endpoint, como eu criei uma requisição GET, eu consigo fazer direto no browser aqui. É que ele me retorna. No caso, ele retorna um true porque o meu fluxo de integração foi executado com sucesso. E aqui no fluxo de integração, como eu disse, ele é robusto o suficiente para atender praticamente todas as necessidades que a gente tem, de integração de arquivos, de comunicação REST, SOAP, SOAP REST, e por aí todas as opções infinitas possíveis. Então, fechada a opção de desenvolvimento, a gente vem para o monitoramento. Monitoramento. A gente vai ter um painel de controle, onde a gente pode visualizar como é que andam os nossos fluxos de requisição. Então, eu tive 29 requisições que foram executadas com sucesso, tive 8 com falha. Quantas foram para a API, para REST SOAP, quantas foram para um fluxo de integração. Total de execuções de requisições que eu tive aqui nesse período. E aqui no monitoramento, a gente consegue ver isso com um nível maior de detalhe. Então, por exemplo, aqui eu tenho as integrações que eu configurei lá, que eu cadastrei, ele mostra todas. Eu posso filtrar por tipo. Então, eu quero todas as consultas API, eu quero tudo que é fluxo de integração, REST SOAP. Posso filtrar pelo nome da minha integração.
Aqui ele mostra a data da última execução, e aqui eu tenho o status das execuções. As que foram com erro, as que foram com sucesso. Se eu clicar diretamente, ele já me leva para esse login específico, ou eu posso clicar aqui também e verificar um fluxo maior. Deixa eu pegar aqui esse aqui, tem mais detalhe para a gente ver. Então, aqui ele vai mostrar os status, o que foi executado com sucesso, o que não foi. Vou pegar um caso mais antigo que a gente estava com um nível de detalhe maior. Aqui, como eu falei, ele vai mostrar início da execução. Aí ele executou o bloco da string action. Aí foram 2 registros para o for, para fazer interação. Depois ele foi fazer o teste de condição. Fez a requisição SOAP porque retornou ok. Aqui mostra o que foi retornado pelo SOAP. Aí segue. Aqui verifica o sistema 2. Faz uma requisição REST. Executa aqui e finaliza. Se eu clicar em detalhes, ele me mostra o conteúdo das requisições. E aí entra o que Bruno falou também. Esses dados são criptografados e eles só são acessíveis de dentro da plataforma. Então, não é qualquer pessoa que pode acessar. A pessoa precisa estar cadastrada nos usuários e ter a permissão específica de monitoramento para poder visualizar isso tudo. E isso aqui vale para todas as outras integrações que a gente tem. Todas elas a gente vai ter... Deixa eu pegar uma de erro aqui. Era isso que eu ia te pedir agora, para você mostrar de erro. Então, aqui foi uma consulta API, que eu fiz direto no banco de dados. Deixa eu ver se eu consigo identificar qual foi o erro aqui no momento. Acho que foi no parâmetro a forma com que eu passei o parâmetro. Deixa eu pegar do fluxo de integração, talvez seja mais interessante para ver. Aqui, no fluxo de integração, a gente vai ver, ele rodou vários com sucesso, debug, e num dado momento ele me retornou um erro. Por quê? Eu estou fazendo uma requisição SOAP, aí entra a parte da documentação, a depender de como você escrever os fluxos, vai facilitar para o entendimento. A requisição SOAP, cadê? Ele me retornou um erro 415, acho que não foi esse. Que eu tinha definido na requisição o SOAP, eu usei uma action para fazer uma requisição REST. E aí ele me retornou erro. Se eu não achar, não tem problema. O bom é mostrar que em determinado ponto da integração, ele te mostra ali, o erro 415 é aquele erro de conexão, né, do servidor. Isso aí. Então, para finalizar, vou mostrar aqui a parte da documentação. Se acessar a página de documentação da Senior, no X-Platform, você tem o Connect, manual do usuário, você vai ter acesso a tudo sobre a plataforma. Tem todas as seções aqui que eu mostrei, as opções de segurança, com algumas perguntas e respostas, operações de rede, caso precise fazer alguma liberação no Firewall, para poder fazer as conexões, e as opções de Trust Store, aí vai. Uma parte que vocês podem consultar para pegar mais informações também. Beleza? Vamos lá, então. Agora, deixa eu voltar aqui a compartilhar minha tela. Obrigado, Vitor. Agora deixa eu compartilhar a tela. Então, pessoal, assim,
é uma apresentação técnica, né? Apesar de ser low code, você precisa ter um conceito técnico, né? Então, por exemplo, poxa, a Vitor falou de SOAP, de REST, né? De vários termos técnicos que é da área mesmo, por isso que a plataforma ela tem um perfil mais técnico do que as outras aplicações. Mas vocês ficam à vontade aí para tirar dúvida, se tiver alguma curiosidade. Para quem eu acho que é mais da área técnica aqui, que desenvolve, ou que tem já um contato, que tem uma formação pelo menos, já, tipo assim, está mais, vamos dizer, familiarizado com as terminologias, né? Action, for, então essas coisas, a turma já está mais familiarizada. Mas vamos aqui para o que interessa. Antes de passar para a sessão de dúvidas, queria reiterar que, assim, para quem não é agora da área técnica, Bruno, beleza, e o que me diga aí, o que traz de benefício a plataforma, depois vocês viram isso tudo aí, qual é realmente, vamos frisar aqueles benefícios que você acha que vão agregar mais para a empresa. É aquilo que eu acabei de falar. Primeiro, centralização das integrações. Vocês viram aí que todas as integrações ficam num local só. Você não tem aquela coxa de retalho onde, de repente, um terceiro fez um pedaço, um programador fez uma forma, o outro fez de outra, um usou uma linguagem, o outro usou outra, e aí fica aquela salada de fruta e você não sabe como estão. Tipo assim, um belo dia atualiza a versão, ou troca um servidor, já vi casos de troca o servidor, trocou a infra, parou a integração. Por quê? Tinha uma integração no servidor lá que estava numa pasta X. Cadê essa pasta X? Ninguém achava, ninguém mais sabia onde estava. Então, tem esses cenários que você não consegue mapear onde estão as coisas. Então, essa centralização ela é extremamente importante. Segundo conceito é aquele do monitoramento ativo, né? Você acaba tendo a gestão sobre as integrações. Você não precisa esperar o erro acontecer para acionar uma área de TI, para que entre em contato, a integração for de terceiro, para quem entre em contato com o terceiro, ou seja, você vai ter um painel ali que pode ficar numa TV dentro da área de TI ali, né? E as pessoas estarem olhando. Bruno, ele também tem como enviar um e-mail avisando que teve um erro? Tem como enviar um e-mail avisando que tem um erro e tal. Então, essas são, assim, duas grandes, vamos dizer assim, dois grandes valores que o sistema pode agregar para a área de tecnologia de vocês, para as integrações. E a gente sabe que hoje em dia não tem uma empresa, pelo menos eu não me deparo mais com uma empresa que não necessite pelo menos de uma integração. Uma, duas, três integrações essa empresa tem. Às vezes com o sistema externo, às vezes com o próprio portal da empresa, né? No mínimo, um disparo de e-mail é feito, de Olerite e tal. Então, sempre existe isso. Lembrando que o Connect ele é a ferramenta atual de conexão dos sistemas sênior e lá nos outras aplicações, como lá o BPM, quando o BPM faz uma integração com o RP ou com o RH para pegar um dado e trazer ali para o RP, quem é que está por trás? É o Connect. Então, tudo isso tem que ser frisado, tá, pessoal? Pacotes de serviço. Então, vocês observam que em todos os eventos nós apresentamos a vocês pacotes de serviços, tá? Beleza, vimos isso aí, e aí? Como é que a gente faz para ter acesso, né, a essa ferramenta, essa aplicação? Então, primeira coisa, lembra lá que em todo evento também a gente falou sobre a free tier. O que é a free tier? É uma camada, né, de uso gratuito, ou seja, de consumo gratuito da aplicação, desde que, obviamente, você tenha uma das aplicações sênior. Então, o Vitor colocou, as aplicações são agnósticas, isso. O que é o agnóstico? É outro termo técnico de mercado. É quando ela não tem dependência das plataformas sênior. Mas para uso da FreeET, sim, você precisa ter pelo menos uma plataforma sênior e aí você pode integrar com qualquer outro mundo, né, externo que você tenha, tá? Então, para o Connect, você tem 1000 execuções ano. Então, você viu o Vitor mostrou aquele painel onde tinha uma quantidade de execuções. Então, você tem uma free tier que você vai poder fazer 1000 execuções ano, tá? De forma gratuita. Nós temos aqui... Meu Deus. Bom, volta aquele mesmo pacote, vocês vão lembrar, os que participaram, volta aquele mesmo pacote inicial
que você precisa ter, ou seja, para você ter essa plataforma, você tem que ter ela pelo menos ativa, tá? Então, existe esse pacote de serviço que é para configurar a tua plataforma, ativar, deixar ela integrada ou com o seu HCM, ou com o seu RP, ou com os dois, se você tiver os dois, né? E você poder fazer o uso fruto do Analytics, do BPM, do GED, do Sign e também do Connect, tá? Bom, então ali aquele pacote lá, a promoção que o Dulce está fazendo aí, tem tempo limitado. Ela já está ali com a câmera aberta, que ela dá um sorriso. Então, Dulce Retor, então tá por tempo limitado. Então temos aí esse R$ 1.800, o nosso pacote de serviço. E nós temos um pacote de serviço para capacitação no Connect. Tá? Então, o que é a capacitação do Connect, gente? É aquilo ali, treinar vocês na configuração, no monitoramento, no desenvolvimento de fluxo, ensinar como é que faz. E, além disso, ter ali um monitoramento de 4 horas, seriam dois microturnos, como eu chamo, o pessoal fica assustado, mas o microturno são 2 horas, né? Que já não é um turno, é metade de um turno. Então, 2 microturnozinhos de 2 horas para vocês poderem tirar dúvidas com a equipe e poder fazer seus desenvolvimentos aí, tá? Então, esse pacote hoje, ele está por R$ 1.200, a capacitação e mais esses 2 microturnos de monitoramento, tá? Bom, passo a palavra aqui, antes da observação final, passo a palavra para a Dulce. Bom dia, pessoal. Esse pacote, vocês observem que desde o primeiro evento, né, dessa série, a gente vem com um pacote bem trabalhado, a gente colocou uma hora diferenciada. Então, eu queria aqui fazer um apelo para vocês. Nos procurem, ativem a plataforma. Vocês acompanharam essa série de eventos, né? Hoje é o nosso último evento. Vocês viram aí as ferramentas, todas agregam muito valor no dia a dia de vocês, na operação. Me liguem, passem e-mail, a gente vai conversar. Eu acho que é muito importante vocês acompanharem a evolução das soluções, né? Dos sistemas que vocês usam, tudo que tem de melhor. Nas soluções, a gente apresentou aqui, a gente vai sempre buscando coisas que agregam realmente valor, que melhoram a produtividade, né? Que reduz custos, tudo isso a gente traz aqui, mostrando as ferramentas dentro das soluções de RP e de HCM. Então, vamos lá, vamos ativar a plataforma, me liguem, passe e-mail, que eu vou estar em contato com vocês, a equipe está toda mobilizada para a gente ativar o maior número possível de clientes, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês sempre. Muito obrigada pela participação de todos nessa série de eventos. A gente já está preparando outros aí, né, Ale, para acontecer. Até o final do ano a gente ainda tem mais coisas e vamos convocar vocês novamente para participar aqui com a gente. É sempre uma alegria muito grande a gente ver aqui a turma que se inscreve sempre nos eventos. É bem bacana a participação, isso para a gente que está aí na luta do dia a dia, trabalhando soluções que melhoram a vida dos empresários, é bem gratificante. Então, vamos lá, vamos ativar essa plataforma e botar para funcionar o que tem de melhor aí, tá certo? Obrigada, pessoal. É isso mesmo, sabe as palavras aí, porque o nosso objetivo é isso, é transformar o negócio de vocês e nós temos soluções maravilhosas. Então, a gente está unindo aí a força, a fome com a vontade de comer, tá? Então, só basta aí sinalizar quem deseja realmente mudar o seu negócio, facilitar a sua vida, facilitar a sua rotina e também, claro, economizar, gente. A gente sabe que integrações são questões muito complexas e caras, tá? Então, essa é uma opção, uma oportunidade muito legal. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no link, vou falar um pouquinho da nossa pesquisa de satisfação, e aí vou colocar já aqui no chat um link para que vocês já possam ir fazendo respondendo a nossa pesquisa. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Eu vou falar um pouquinho da nossa pesquisa de satisfação. Licença aqui, Bruno. Então, vamos falar aqui do nosso brinde, tá? Ó, nós temos agora maravilhosos brindes para
os nossos amados e queridos clientes. Então, nós temos um lindo bloco de notas, é lindo mesmo, gente, muito prático e bonito, tá? Temos aqui canetas, mousepad, coisas bem práticas para vocês usarem aí no dia a dia de vocês, tá? Então, nós temos uma nossa pesquisa, além de, claro, saber da satisfação de vários itens relacionados ao evento. Também queremos saber se existe alguma demanda, alguma pretensão de contratação, tá? Então, nossa pesquisa ela é bem breve, você vai se identificar com o seu e-mail. Use preferencialmente o e-mail que você se cadastrou no evento para facilitar a identificação, tá? Você vai avaliar o nosso evento ali com o tema, palestrante, o formato online, a data, a hora, a duração. Isso é muito importante para a gente poder fazer a modulação. Se de repente eventos, por exemplo, às quintas-feiras, 9 horas da manhã está ruim, nós fazemos o ajuste, não tem problema, basta você sinalizar, tá? Deixem aqui também dúvidas, elogios, críticas e sugestões. E temos a seção de demandas, onde você vai sinalizar, no caso aqui, do Connect, você deseja ativar a plataforma? Sim, não, ou a pessoa que de repente não decida, tá? E se deseja contratar o pacote de capacitação do Connect. Caso tenha alguma outra demanda que não está diretamente relacionada à plataforma X, você pode solicitar aqui, porque quando o relacionamento der o retorno para vocês, já dá um retorno de tudo que de repente está precisando aí na sua rotina, tá? Então, o link está aí no chat, tá? Responda a pesquisa. Então, as respostas aqui já estão chegando. Ó, Henrique da Ferreira Costa já respondeu. Vou fazer igual o Bruno, viu? Uma televisão de 50 polegadas, não. Aquele lindo brinde, tá? De repente, a gente pode fazer um sorteio maior no final do ano, num evento maior. Nada impede, não, gente, mas hoje é uma brincadeirinha aí. O pessoal da Catan já respondeu. Vão respondendo e a gente vai fazer o sorteio daqui a pouco. E aí, vamos abrir então para as perguntas, gente. Gente, dúvidas? Dúvidas relacionadas ao Connect, por favor. Não temos dúvidas, minha gente. Não, sem dúvidas. Sem dúvidas. Vamos ao sorteio? Sem dúvidas com S. Vamos ao sorteio então. Ó, dá um minutinho para vocês. Se tiver mais alguém que vai responder, responda agora, ou então fica para depois. E aí não concorre aos nossos brindes, certo? Deixa eu só ir já captando aqui os e-mails para a gente poder fazer o sorteio. Álvaro também já ganhou no evento passado do BPM. Então tá aqui, ó. Deixa eu tirar Álvaro também, que participou do outro. Henrique, Fernando, Caroline. Agora eu vou diminuir o brinde. Então, ó. Vamos fazer dois sorteados de 3. Então, praticamente, todo mundo vai ganhar. Então, vamos lá, ó. Suspense. Eu vou protestar. Caroline e Fernando Menezes. Caroline, você é de qual empresa? Sinaliza aí no chat, por favor. Nós vamos fazer contato com vocês. Posso fazer um protesto, Dulce? Pode. Dá os 3 brindes para os 3 que preencheram. Ó, tá vendo? Eletrodata é um amor para a vida inteira. Que coisa bacana. Eu daria os 3 brindes. É. Eram 3. Valdeci já ganhou, Álvaro já ganhou. Então Eu acho também. Eu acho. Ó, o Valdeci já protestou. Fernando, eu vou levar o seu, viu, Fernando? Então, pronto. Então, os 3 respondentes aí, vamos mandar o brinde. Vamos. E aí... Quem foi o terceiro para ele depois me agradecer? O terceiro foi Henrique Vilela da Ferreira Costa. Foi Henrique Vilela, Fernando Menezes e Caroline. O dia Henrique Esdras vai estar na Ferreira Costa por esses dias. Esdras vai levar. Então ótimo. E eu fiquei com o vale compra da Ferreira Costa agora, porque eu demorar. Pronto, eu acho. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, para a gente poder encerrar? E aí,
Sem dúvidas, então continua aí, Dulce, desculpa ter interrompido. Não, só queria agradecer e a gente já fica com saudade quando a gente termina uma série de eventos, né, Ale? Que é um trabalho tão bacana que a gente monta aqui no dia a dia, envolve todo mundo. Vitor Leite, que é nosso colaborador aqui, que é um cara bacana, que está sempre desenvolvendo coisas aqui com a gente, é um colaborador que a gente deixa ele trabalhar bem sossegado, esse pessoal que desenvolve meio nerd, e aí o Vitor está aqui participando nessa parte do Connect, então tudo é feito com muito carinho, tá? Para mostrar para vocês o que vocês podem explorar de bom nas soluções que a gente oferece, né? Então, reforçar, ativem a plataforma, a gente continua aqui à disposição, nos acione para tudo. E até as dúvidas, porque muita gente não pergunta agora e depois surge uma dúvida quando a gente termina aqui, passe por e-mail para mim, para Bruno, para Alessandro, estamos todos aqui à disposição. Obrigada a todos e até a próxima, né, Ale? Vem novidade por aí. Isso mesmo, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham um bom dia, um bom trabalho e aguardem as cenas dos próximos eventos. Bom dia a todos. Tchau, Tchau.